panorama dos cimos pedem ascensão. Se aspirarmos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento, eu vou fazer a oração de abertura para o nosso Evangelho. Santo nome de Jesus, santo nome de Maria, enviai-nos vossa luz, vossa paz e harmonia. A estrela azul do Dharma, farol do nosso dever, libertai-nos do mau karma, ensinai-nos a viver. Ante o símbolo amado do triângulo e da cruz, vê-se o servo renovado por ti, ó Mestre Jesus. Com nossos irmãos de Vênus e Marte, façamos uma oração que nos ensine a arte da grande harmonização. Pai nosso, que estás nos céus, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque é vosso poder, o reino e a glória para todo sempre. Amém. Neste momento, eu peço novamente, mais uma vez, que cada um de vós possa colocar o vosso copinho de água para ser fluidificado. E assim, eu peço para a espiritualidade superior a permissão para passar a palavra à nossa querida Josi, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Dora, uma pessoa de quem eu estendo aí um abraço, né, neste dia, que é o dia dedicado, pelo menos nacionalmente, à Nossa Senhora, né, especialmente a Aparecida, ela que recebeu muitos nomes, porque em muitos lugares ela marcou a sua presença espiritual, tão especial, tão amorosa. E também para celebrar o Dia das Crianças, incluindo aquelas que existem dentro de nós, né? Aquela criança que mora aqui dentro dos nossos corações e que é alimentada também pelo amor, pela fé que nos enlaça. Hoje, o capítulo 1, segundo o Espiritismo, nos traz um grande tema. O tema Eu não vim destruir a lei. E é importante a gente falar sobre isso, porque vem no desenrolar deste capítulo as 3 revelações, mas elas não são cada uma isolada da outra, sem haver interferência, muito pelo contrário, elas se complementam. E é interessante que a gente permaneça com esse entendimento, porque hoje nós vamos tratar da nova era, dentro das instruções dos Espíritos, que é também a confirmação de que tudo está interligado e tudo é necessário que aconteça dentro dos planos de Deus. E a mensagem de hoje vem através de 3 espíritos. O primeiro é um espírito israelita, em Mulhouse, 1861. Me desculpe se a pronúncia não estiver correta, mas o francês para por aqui mesmo. E diz assim: a era nova. Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque postos em prática em toda a sua pureza,
ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como uma fachada brilhante, como um farol que deveria iluminar a humanidade e no caminho que havia de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido o que só se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se apreciasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sobre o das artes e das ciências, já era muito atrasada, e em moralidade mais ainda. E não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual espiritual. Era-lhes preciso uma representação da religião, então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer para esse desenvolvimento que se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam as atenções das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, e o Espiritismo a arrematará. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade, dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram, o mundo, depois das alternativas de verdade e obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir: o mundo foi abalado em suas bases, o raio estourará, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. E acredite que tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida, às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre, que quer vos salvar.
Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. A revelação que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos, ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveriam montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho, a cada imperceptível, a formiga não constrói o edifício de sua república, e os animaizinhos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Essa mensagem foi ditada pelo espírito Fenelon, em Poitiers, 1861. E a última mensagem é de Erasto, o espírito que se intitula Discípulo de São Paulo, que ditou em Paris essa mensagem em 1863. Diz ele: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Ele se manifesta em espírito quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo. Dizemos melhor, a impiedade mais profunda, pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo, e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures, e não nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, sobre sua estrada para Damasco, também ouviu a voz santa que lhe exclamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu não creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos notáveis que nos deixou esse eminente espírito, as palavras ao mesmo tempo características e proféticas que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras! E que previsão brilhante da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Essa mensagem é um prenúncio, né? A era nova, a era nova. E o que é uma era, né? Eu fiquei me perguntando para também poder dar sentido a esse texto maravilhoso apresentado hoje dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. A era pode ser designada em vários setores. Por exemplo, a era geológica da Terra, né? Quando se mede um tempo da Terra. Eu trouxe aqui a era mesozoica, que durou 186 milhões de anos. E um dos períodos é bem conhecido da gente, dos bancos escolares ou dos filmes, que é o período Jurássico, que é dentro desta grande era que durou milhões de anos.
né, que é o período dos dinossauros. Tem também a era glacial, que durou também milhões de anos. E intelectualmente existe, por exemplo, a era das luzes, que durou 2 séculos. O iluminismo, como se tornou conhecida a era das luzes, foi um movimento intelectual, filosófico, cultural, que floresceu na Europa entre os séculos 17 e 18, concluindo no finalzinho do século 18 esta era tão importante, que trazia avanços no pensamento crítico para superar a ignorância, a fé cega e o autoritarismo, tanto da igreja quanto das monarquias que existiam na época. E é interessante a gente falar sobre o iluminismo, porque o espiritismo nasceu dentro desse período. Então, Allan Kardec era um dos muitos que na Europa cresceu dentro deste movimento de intelecto e de senso crítico, que buscava na razão a explicação para as coisas. E o que é o espiritismo, se não fruto da razão, né? Da persistência e da comprovação nos apresentada através de espíritos iluminados, através da codificação de Allan Kardec. A era cristã também foi uma etapa de tempo muito importante, e aí nós voltamos aqui para o nosso tema de hoje, né? Porque a era nova, ela não vem substituir a era cristã, mas vem dar continuidade a ela. A era cristã nasce a partir do marco do nascimento de Jesus, e por isso o nosso calendário é todo baseado na era cristã, né? Porque antes de Jesus se contava o tempo de um jeito. Depois do nascimento de Jesus passou a se contar o tempo dentro desse calendário que é globalmente conhecido como o calendário cristão, que vai de janeiro a dezembro. E tudo começou com Moisés, antes de Jesus. Ele apresentou o Deus único, primeiro ao povo hebreu, depois aos povos pagãos, com a continuidade dos trabalhos que aconteceram pós-Moisés. Depois veio Cristo, considerado pelo Espiritismo e acreditado por muitos de nós que foi o maior espírito, moralmente falando, que viveu entre os homens no nosso planeta. A missão de Jesus era trazer a moral cristã, que deveria aproximar os homens em torno de pilares muito importantes. O amor, estabelecido ali em todas as relações, o perdão, a caridade e a humildade. Mas seus ensinamentos vieram em forma de uma linguagem muito simbólica, através das parábolas. E os seus exemplos de vida e de trabalho foram completamente focados no amor incondicional, como um fator essencial para a transformação de cada indivíduo. A revelação do Cristo era totalmente moral e também filosófica, e adaptada ao entendimento das pessoas que viviam em torno do Cristo naquela época. Eram espíritos ainda pouco evoluídos. Com o passar dos tempos, o cristianismo foi institucionalizado, ou seja, virou uma religião. Tornou-se também seus ensinamentos bastante distorcidos e desvirtuados de suas origens. Nessa grande instituição, predominava o medo, o mistério, a culpa e a imposição dos dogmas religiosos.
Aí, depois de um certo tempo, de nuvens cinzentas cobrindo a humanidade, chegou a nova era, que foi anunciada, revelada pelos Espíritos, e havia sido predita por Jesus. E os desígnios de Deus foram seguidos, e o curso era o progresso que deveria se desenvolver. O Espiritismo, como nos diz o próprio Espírito de Fenelon, que acabamos de ouvir na leitura do Evangelho, afirma: Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse dia foi o advento de Jesus. Depois da luz viva, voltaram as trevas. O mundo se perdeu na obscuridade. Então, os espíritos se puseram a falar e a nos advertir e relembrar de tudo aquilo que Jesus havia dito. O espiritismo é de ordem divina. A gente nunca deve esquecer disso. Ele foi trazido pelos espíritos, foi codificado por homens, foi revelado aos homens, mas ele é de ordem divina. Estamos, de fato, desde então, da revelação dos espíritos, em uma era nova. Uma era nova, contínua, que vem desde o cristianismo. Estamos em transição de um mundo de provas para um mundo de expiações. Perdão, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, conforme nos afirma o próprio Evangelho. Essa nova fase da humanidade traz o aumento, não sei se vocês percebem, mas eu que estou no centro espírita, ali fazendo a tarefa de oratória, eu percebo quanto cresce o número de pessoas que buscam o centro espírita, especificamente o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Mas eu sei que esse movimento é da humanidade inteira, em busca de compreender o seu lado espiritual. Há também os avanços da ciência, que não para de crescer, e ao mesmo tempo de confirmar que Deus existe, que a vida continua além da vida, e que há um poderoso ser unindo todas as forças, perpassando por todas as coisas e em todos os lugares. Há também as crises sociais e morais que criam avanços para que a humanidade vá se melhorando. A cada nova fase, que se torna cada vez mais pungente, necessária, o crescimento, também vai chegando a consciência espiritual para os seres humanos. Mas essa transformação, ela é toda moral. Não vai haver nenhuma grande transformação material, vamos dizer assim, do planeta em si, da Terra propriamente dita. Mas vai ser um movimento quase que completamente moral e transformador. Tudo será alicerçado sobre o tripé do Espiritismo. Vai crescer simultaneamente, progressivamente, a ciência, a filosofia e a religião, especialmente no campo moral, onde a valorização da razão unida à fé, ou seja, a fé mais raciocinada, dará lugar à presença espiritual mais contínua e mais marcada pela mediunidade, que é o meio de propagação do aprendizado mais valoroso e que trata
da imortalidade da alma e aprova o tempo todo essa verdade. Aqui, não mais o progresso individual. O foco agora é o progresso espiritual da humanidade. E creiam, ao mesmo tempo que nos espiritualizamos, progredimos moralmente, aqueles que nos cercam no invisível, que nos acompanham, nos conduzem, também avançam. A caridade vai continuar sendo um dos pilares essenciais dessa transformação. E Jesus será o mestre, o modelo e o guia moral que irá nos traçando os caminhos para o nosso verdadeiro progresso e a nossa verdadeira transformação. O Espiritismo não rompe com a era cristã. Ela se apresenta como o seu desdobramento, um desdobramento natural, aguardado e confirmado pela espiritualidade. Exatamente o que se confirma com o texto do Espírito Fenelon, que nos fala de Santo Agostinho, e que na nota de rodapé do nosso Evangelho, pelo menos no meu vem uma pergunta: será que Santo Agostinho, sendo um dos pais da Igreja Católica, do cristianismo, rompeu com a Igreja e, quando virou espírito, acabou se tornando espírita? A gente deve realmente acreditar que não. Ele continua sendo cristão, do ponto de vista do cristianismo redivivo, que nos fala Allan Kardec. Não é a religião, não foi a religião que mudou Santo Agostinho. Não foi e não é a religião que nos transforma, mas os ensinamentos de Jesus, que desde sempre nos fala ao coração por sentimentos e nos fala a razão pela nossa mente e nos transforma pelo seu modelo de vida e de ensino, que nos torna melhores seres humanos. Então, Santo Agostinho não se tornou espírita, nem é esse o foco de Jesus. O foco de Jesus é o amor. O próprio Allan Kardec nos diz que o espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo, aquele que era em essência o que Jesus ensinou. Ou seja, é um retorno aos verdadeiros ensinamentos de Jesus, sem acréscimos, sem interpretações distorcidas e sem os dogmas criados pelos homens, sem as prisões mentais da culpa e do medo. E nos afirma ainda Allan Kardec que o bom e verdadeiro cristão, assim como o bom e verdadeiro espírita, se reconhece pelos seus esforços em se transformar e progredir moralmente. Essas lições de hoje nos fazem relembrar que pode demorar, uma era pode demorar, mas ela já começou. Estamos exatamente transitando, caminhando para um novo jeito de viver. Então, quando acontecem as grandes turbulências sociais, quando os grandes males, que se tornam portas de divulgação para que nos cheguem as notícias de tantas tragédias, tantas injustiças, tantas misérias humanas, são sinais de que os espíritos que buscam a solidariedade,
a fraternidade, o socorro das pessoas que estão envolvidas nessas tragédias, como as guerras, como a fome, como as mortes coletivas, são um lembrete. É aquela chacoalhada moral que nos abala num primeiro momento, mas que nos impulsiona a fazer diferente e ajudar quando isso é possível e necessário, materialmente e moralmente falando também. É um lembrete de que nós já estamos vivendo um movimento de transformação. E, como diz Jesus, eu também afirmo que bom que estamos vivendo tudo isso, porque precisamos ainda materialmente viver experiências dolorosas para que a gente se aproxime cada vez mais do modelo que Jesus quer que aprendamos e que sigamos. Que ele seja, de fato, a luz, o farol, né? Que possa nos iluminar a mente, que possa mudar as nossas consciências, de deixarmos de fazer o que todo mundo faz, igual, repetindo os movimentos de massa, reproduzindo comportamentos equivocados e rompendo um ciclo de vícios e de vivências que nos causam mal. O Espiritismo nos diz que o que nos falta mesmo é vontade. Vontade de mudar em nós, vontade de mudar hábitos, vontade de mudar vícios. E recebemos ajuda em todas as eras, em todas as épocas dos espíritos que nos cercam. São eles os grandes promotores, né, da iluminação que nós necessitamos. Eles são também o nosso socorro mais próximo, a quem nós devemos recorrer, sempre que necessitarmos das 3 coisas que nós pedimos a Deus, ou que deveríamos pedir: força, resignação e fé. Que eles sejam sempre o nosso primeiro alvo, a nossa primeira lembrança, né? E o nosso reforço para a transformação que desejamos para nós. E quando assim o fizermos, agiremos conforme nos disse o Espírito em uma dessas mensagens. Agiremos como pequenos insetos, como formigas, né? Cada um com seu fazer, cada um com seu trabalho, contribuindo para a grande construção de um mundo melhor, um mundo de regeneração. Não será ainda um mundo perfeito, mas será menos cheio de maldades e menos cheio de vícios. Que possamos, então, sermos esses pequenos construtores da nova era, mais conscientes, mais amorosos e mais fraternos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Gostaria de convidar a todos para fazermos uma oração para a cura interior, da qual necessitamos tanto, né? Quantas mazelas carregamos, quantas dores, quantos traumas, talvez ainda na infância, foram incutidos em nossas mentes. Mas tudo segundo o Senhor e a nossa fé e o nosso merecimento podem ser curados. E hoje vamos curar a nossa criança, né? Essa que com certeza deve ter sofrido algum percalço ao longo do caminho. E vamos dizer assim: meu Jesus, venho hoje pedir a cura das nossas lembranças. Tudo aquilo que vivi e ficou guardado no meu inconsciente e que me atormenta ou que me faz sofrer no tempo presente. Tu me conheces
e sabes a causa de cada problema que trago em meu íntimo. Vem, Jesus, e cura essas lembranças, esses momentos de sofrimento, e me faz sentir rejeitado, desanimado, ignorado, até por aqueles que eu mais amava. Cura-me dos sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, a falta de perdão, e que muitas vezes se refletem em meu corpo, causando dores e até enfermidades físicas. Dos momentos de perigo que vivi e que me tornaram uma pessoa cheia de medos. Cura-me, Senhor. Cura-me também dos traumas, das marcas que trago em minha mente e me mostra, Senhor, que só Tu és o caminho. Por isso te peço, leva da minha mente todo o mal e me enche da Tua paz. Desde já te louvo e te reconheço como meu modelo, como meu irmão, como a minha luz. E em Ti me renovo como criatura. E em poder do Teu nome te digo amém. Assim seja. Com você, Dora. Graças a Deus. Antes que eu termine, a Maria está presente, viu, Josi? No final, eu peço para ela esperar um pouquinho para você falar com ela. E com esta oração, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Encontrando algum irmão precisando de ajuda, que seja encaminhado a um lugar adequado às suas necessidades, ou a um hospital ou uma colônia espiritual, e que todas as energias deletérias sejam recolhidas e transformadas em paz, em luz, em amor. Nesse momento, eu peço à espiritualidade superior a permissão para encerrarmos o nosso evangelho dos nossos lares desta noite. Maria, dos Estados Unidos.